Convido você a abrir a sua Bíblia para a nossa meditação nesta manhã. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Este dos profetas é o que tem o maior conteúdo messiânico, grandes anúncios sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 7, do verso 1 ao verso 16, diz assim a palavra do Senhor nesta manhã. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei o Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Verso 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Pai de amor, nesta manhã nós precisamos ouvir tua voz, que o teu Espírito Santo, aquele que sonda o nosso coração, possa, ó Deus, canalizar esta palavra, a palavra do Senhor ao nosso coração. Fala conosco, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pede a Deus um sinal. Eu não pedirei um sinal, não tentarei o Senhor. Mas o Senhor tem um sinal para dar. Eis que a virgem conceberá,
dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. O contexto de Isaías capítulo 7 é do contexto do Império Davídico. E este império, após a morte de seu filho Salomão, depois de grandes conquistas, depois de 40 anos de reinado de Davi, muitas batalhas, muitas conquistas, o rei Davi colocou temor, o seu império colocou temor nos povos da terra. Depois o seu filho, Salomão, assumiu o trono, tempos sem guerras, de paz, de prosperidade, de abastança. Um tempo onde o rei elevou os tributos, enriqueceu a coroa. Quando Salomão morre, Roboão assume o trono. E seu filho Roboão, ele toma atitudes inconsequentes, e assim ele divide a nação. Ele, ao invés de ouvir os anciãos, com sua experiência, com seu conhecimento, diz que ele vai ouvir os jovens. Os anciãos diziam para Roboão: olha, o teu pai Salomão colocou impostos muito caros sobre o povo. O povo está empobrecido, a nação empobreceu. Porque assim acontece quando a carga tributária é alta. O Estado, querendo arrecadar mais, ele eleva os impostos. Só que ele empobrece o povo. Depois a arrecadação cai, porque o povo não tem mais o que pagar. E assim estava acontecendo com a nação. E quando Roboão assume, os anciãos o procuram e dizem o seguinte: olha, você tem que mudar essa política, ou a nação vai morrer. A coroa está rica, mas o povo está pobre. Então, Roboão vai ouvir a juventude da época, seus amigos. Eles dizem o seguinte: não, você tem que apertar ainda mais o povo, porque senão você não vai mostrar autoridade. E diz que assim ele faz, ele prefere ouvir a juventude da época, e há uma revolta, uma rebelião. E 10 das 12 tribos, lideradas pela tribo de Efraim, se tornam uma nova nação, agora liderada por um rebelde chamado Jeroboão. E então as nações que eram uma só se tornam praticamente inimigas, ficando Judá, onde está o trono de Davi, e Benjamim. Essas duas tribos com Roboão e as demais com Jeroboão. As 10 tribos que saíram do contexto, elas se tornaram reino do norte, tendo Samaria como sua capital, Gerizim como lugar de adoração, e a partir daquele momento vai se tornando dia após dia uma nação prostituída. Vários profetas são levantados, mas a nação não ouve, a ponto de odiar os irmãos de Judá e de Benjamim. Mas ali estava a promessa do Senhor. A tribo do sul, o reino do sul, Judá, ela continua com a capital Jerusalém, ali sendo o centro de governo e de adoração, e assim o reino é dividido em duas partes. Essa inimizade acentua, muitas guerras começam a acontecer, e no ano 722, aproximadamente, o reino do norte é invadido por um inimigo cruel, um império dominador, o império assírio, que o leva cativo e nunca mais eles voltam. Cumprindo uma profecia bíblica, que está nessa porção que nós lemos, de que eles seriam destruídos. Mas Deus preservou um povo ainda, e esse chamado de remanescente, a tribo de Judá, de onde se preserva a linhagem davídica.
a linhagem do Messias. Dentro deste conceito ainda, aqui o rei que governa sobre Judá é Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, que foi um rei muito amado pelo povo, governou muitos anos. O capítulo 6 de Isaías fala dessa tristeza, desse desconforto da nação. Então, ainda a nação respirava momentos de grandes limitações, de enfraquecimento, e por isso inimigos, os sírios e também o reino do norte, criam um plano de assustar, assombrar e tomar Jerusalém, tomar a coroa, aniquilar o reino de onde viria o Messias, onde está a promessa. E nesse momento mais tenebroso, então, quando reinos se juntam para invadir, para sitiar, invadir Judá, diz que nesse contexto, versículo 2, se você voltar aí na sua Bíblia, diz que quando esse aviso chega à casa de Davi, diz que o coração do rei fica agitado, sobrecarregado, amedrontado, afinal, ele carregava a linhagem davídica. As promessas estavam nesta linhagem. Se a linhagem davídica deixa de existir, também, de onde virá o Messias? Onde estava ali as promessas? Versículo 3, Deus envia o profeta Isaías para apaziguar o coração do rei Acás, para apaziguar o coração do povo de Judá, e ele traz uma promessa de que o descendente fiel não seria exterminado, de que Deus levaria em bom termo e traria salvação. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz: acautela-te, aquieta-te, não temas, não desanime teu coração por causa... E aí Deus diz quem eles são. 2 tocos fumegantes. Deus está dizendo assim: olha, a árvore toda será queimada, vai ficar só o toco. Os inimigos é que vão cair. Versículo 5, portanto, a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim. Versículo 6, subamos contra Judá, amedrontemos, conquistemo-nos. Versículo 7 tem uma promessa, assim diz o Senhor Deus: isso não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Deus vai trazer salvação, vai trazer livramento. Então, versículo 8 e 9, Deus anuncia o juízo dos inimigos, de que eles seriam destruídos, um milagre de livramento estava se levantando, de que Deus iria utilizar um outro império para desbaratar os inimigos do povo de Deus. Capítulo 7, verso 17, diz assim: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca viram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Efraim representa as 10 tribos. Capítulo 8, verso 7 diz o seguinte: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que se enchem o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Deus estava falando do livramento que seria traga ao seu povo através de outra nação, uma nação inimiga. Deus governa a história, governa as circunstâncias. Do verso 10 ao verso 12, então, o próprio Deus, através do profeta Isaías, fala com o rei Acás. Deus dá ao rei uma oportunidade, o seguinte: me pede um sinal. Qual é o sinal que você quer de que eu vou fazer essas coisas? O rei se sente encurralado, por temor a Deus e por timidez espiritual, ele diz o seguinte, versículo 12: não pedirei um sinal. E diante daquela tremedeira de Acás, o profeta Isaías traz uma profecia milagrosa, que consola o coração daquele rei, do povo, e ao mesmo tempo revela terror contra os adversários. E a profecia é esta: eis
que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Deus está dizendo, nem de relação humana eu preciso para fazer a obra que eu vou fazer. Eu não apenas vou preservar o meu povo, como o meu plano será concluído. O plano da redenção vai acontecer. E vai ser algo milagroso. Independe do homem. É uma ação de Deus. Deus descendo. Aqui nós encontramos duas realidades milagrosas. Primeiro, uma virgem se engravidar e gerar um filho santo, sem ato sexual. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Lucas relembra esta passagem, essa promessa, cumprindo 700 anos depois, exatamente conforme o profeta Isaías havia registrado. Capítulo 1, do verso 31 ao 37 de Lucas. Eis que conceberás, e darás à luz um filho, e lhe chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor. Lhe dará o trono de Davi. O trono vai continuar de pé. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ainda mais, Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, outro milagre. Sendo esse já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Uma virgem se engravidar e gerar um filho santo, sem um ato sexual. Um milagre! Deus estava dizendo, eu não apenas livro fisicamente a nação, eu não apenas preservo o remanescente, mas eu estou provendo o Redentor de um reinado que não tem fim. Um ente santo, um milagre. A segunda realidade milagrosa, que aquele que iria nascer não era qualquer um. Era Emanuel. Era o Emanuel. Esse é o nome. Deus conosco, ou Deus está conosco. O Deus que habita no meio do seu povo. Deus estava dizendo para a nação de Judá que o Deus Todo-Poderoso estaria com ele. Não somente naquele ato de livramento daquela nação, que representava o povo de Deus, mas no ato de que ele veria pelo seu povo, que procede de toda tribo, povo, língua e nação, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o seu reinado não terá fim. Então há a promessa de que eles não deveriam temer os inimigos, que diante de todas as adversidades, Deus estava sendo favorável para com seu povo. Pede um sinal, Senhor. Deus é favorável para com você nesta manhã. Você está diante da palavra do Senhor. Deus é favorável. Deus a nosso favor. Deus agindo em nossa direção com graça. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, essa profecia se cumpre. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel é a identificação de Deus com o seu povo. Assim, o nascimento de Jesus Cristo foi a total identificação de Deus com o povo. Ele comeu do nosso pão, bebeu da nossa água, passou pelas nossas lutas, dificuldades, nossas dores. Tudo sem pecado. A palavra de Deus diz que Ele é capaz de se compadecer de nós. E o escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes,
Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, de um rei e de um reino de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus Emanuel é o Deus acessível, é o Deus presente, é o Deus do relacionamento. Esse é o grande presente do Natal. Ganhamos um amigo e ele é Deus. Em Colossenses capítulo 1, 27, Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Eu concluo voltando para o texto de Isaías 7. Deus nos deu um sinal. Hoje sim esse sinal é real, aconteceu, está vivo. Ele, Jesus, o bebezinho da manjedoura, nasceu de uma virgem. Milagre, mistério, amor, graça. É Deus se fazendo homem, é Deus se identificando conosco, é o Todo-Poderoso vindo para resgatar o seu povo. O clamor era: vem, ó vem, Emanuel. Coloque hoje sua confiança em Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro, filho legítimo da tribo de Davi, para que ele seja o seu Senhor. Assim como o livramento daqueles dias de Acás, quando Deus levantou o reino assírio, um império inimigo, e Deus usou para livrar o seu povo. Preservou. A Síria não apenas levou o inimigo para longe, mas aniquilou o inimigo de perto. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. A Síria representava salvação naquele momento. Assim como recebemos a Cristo como Senhor, mas Ele precisa também ser o nosso Salvador. Ele é o Messias de Deus, o ungido de Deus para ser o Senhor sobre todas as coisas e Salvador de todo aquele que nele crê. E não há outro nome dado abaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Jesus, o Deus Emanuel. Nós seguimos com o nosso coro, orquestra. Que Deus continue falando o seu coração nesta manhã.